Eu tenho que me acostumar com isso. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Hoje é dia de jardinagem. Primeiramente, eu vou trocar... Nossa, o sol aqui tá torando. Nordeste, né? Tô aqui no meu quintal, em meio a minhas plantas. Solzaço. Eu não sei nem onde eu coloco meu celular. Eu deveria botar aqui, né? Vou mostrar a primeira planta que eu vou trocar pra vocês. Essa aqui é uma rosa do deserto. Amo o bulbo dela. Vou tirar ela pra mostrar. Antes, quando eu morava aqui na casa da minha mãe, eu tinha várias coisas de jardinagem. Não era muita coisa, mas eu tinha. E tinha deixado guardado, porque eu gosto de guardar as minhas coisas. Porque eu não sei quando eu vou precisar delas, né? Tudo bem que eu entendo que isso é um passo pra você ser acumulador. É uma coisa a se pensar. Mas aí eu tinha esse negócio, saí da casa da minha mãe, esse negócio sumiu. Diz ela que não jogou, mas... Interessante, né? Quando as coisas mudam. Quando você não dá atenção a determinadas coisas, você perde aquilo ali. E só se esvai. Porque você não sabe se outras pessoas vão dar a mesma atenção que você daria se você estivesse olhando para aquilo. E como você não tá, outras pessoas estão, não dá a devida atenção. Isso é sobre os meus materiais de jardinagem, mas também é sobre outras coisas, tá? Mas vamos lá. Eu vou utilizar esse vaso aqui de cimento. Eu comprei esse vaso de cimento, uns 3, assim, 3 ou 4, por um valor muito bacana, tipo uns R$90. O cara tava passando aqui no pó de casa. Uma coisa que passou na minha cabeça agora, eu sou uma pessoa que, tipo, gosta e lembra muito das coisas que eu ganho, das coisas que... da origem daquilo ali que eu tenho, sabe? Seja qualquer objeto mesmo. E aí plantas, objetos e seres vivos também, tá? Inclusive plantas, por exemplo. Eu sei da origem de cada planta que eu tenho, assim, mesmo que esteja na casa da minha mãe. Por exemplo, essa rosa do deserto que eu vou fazer agora, sei que me deu. Foi um amigo meu e tal, ele, tipo, era dele, ele ia se mudar e ele me deu. E ela tá enorme, assim, vou mandar uma foto até pra ele. E aí eu tô pegando a areia daqui e botando no vaso. Vou fazendo isso. E agora eu vou ter que tirar isso aqui. Olha, ela aqui tá grandona. Enorme. E o que eu vou fazer agora? Eu amasso aqui. Fica molinha. A terra fica mole, no caso. Ó. Nossa, ela já tava saindo, a raiz já tava saindo do buraquinho. Ela já estava querendo buscar mais espaço. E é o que vamos dar a ela agora. Você vê como a natureza é, né? Tipo, quando ela vê que o espaço já não cabe mais ela só avança, porque ela precisa avançar por alguma coisa. Como ela é linda. Ó, o formato dela. Tipo, essa parte aqui parece uma perninha. Aí tem essa outra perninha aqui, escondidinha. O corpinho dela parece uma mandrágora. As mãozinhas. Lindíssima, lindíssima, perfeita. Eu vou lavar elas e volto já. Como ela tá devidamente lavada agora, aí dá pra ver mais detalhes dela. Ó. Esse aqui é o corpinho dela. Aí tem essa perna aqui, ó.
que dá a volta e essa parte aqui que dá a outra volta. Essa parte de trás também. Mas ela é linda, essa planta é lindíssima. Lindíssima. E aí eu já vou botar ela no vaso. Eu vou misturar um pouquinho com a areia que já tava nela, que aí ela não vai estranhar tanto a nova terra, né? Porque a gente sempre se estranha quando vai para um espaço novo, então demora um pouco para se adaptar. Então quando tem alguns resquícios do conhecido da gente, acho que fica mais fácil, assim, para adaptação. Uma memória, algum resquício, assim, daquilo que era comum para você. É a minha mãe, né? Perfeito. Adora cantar. Pronto. O bebê tá pronto. Pesada. Lindíssima. Esses dias não, há uns dias atrás aí, eu tava vendo rios no Instagram, aquele feed infinito que cansa e que a gente precisa ter cuidado. Vi que um vídeo de um rapaz falando sobre o amor, né? Sobre como ele vê e enxerga o amor como um poço. E que a monogamia faz com que a gente, pelo menos ensina a gente a utilizar esse poço do amor e direcioná-lo apenas para uma pessoa. E aí ele fala, e a poligamia dá ao sujeito a possibilidade de utilizar esse poço para outras pessoas, né? E aí eu vi isso e eu concordo em certos pontos dele. Infelizmente eu não tenho esse vídeo, passou, eu não sei se eu tenho salvo ele no Instagram, mas se tiver, eu coloco aqui em algum momento. Eu concordo com ele em até certo ponto, né, sobre como ele vê o amor como um poço. Isso eu concordo, eu também vejo o amor como um poço, assim. Só que eu acho que eu entendo hoje que a monogamia, como ela está imposta hoje, não imposta, mas como foi ensinado, né, pelo sistema que nós vivemos e tal, capitalista patriarcal, eu acho que tem muitas coisas ali nessa monogamia vigente hoje, tem coisas a serem pensadas e repensadas, tem muito contexto, assim, muitas problemáticas e reconheço isso. Mas ainda assim, eu acredito que você ter um poço, né, cheio ou metade ou quase vazio, e você ainda ser monogâmico, não impede que você distribua o seu amor no seu poço para outras pessoas que não sejam necessariamente seu companheiro, seu parceiro, tá? Seus irmãos, seus amigos, sua família. Você pode distribuir esse amor dentro que está nesse poço para essas pessoas, assim. E não apenas pessoas, mas aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você produz, aquilo que você acredita, as ideias que você acredita. Você pode colocar amor, imbuir amor nessas coisas também, né? Como se fosse um líquidozinho para facilitar o movimento, sabe? Então eu acredito nessa parte. Mas voltando à monogamia problemática, sim, eu vejo problema, assim, porque a monogamia ela foi criada, foi sustentada e vendida, né, como algo, o certo, o correto, né, e a gente sabe muito bem que por trás disso tem vários contextos, né, do tipo, nossa, você só pode ter filho comigo porque filho bastardo não pode, de quem vai ser a terra se eu tiver filhos bastardos? Se a mulher, né, se relacionar com outros homens e vai ter filhos de outros homens, não, ela precisa estar ali para aquele cara ali. Ele pode ter filhos bastardos com outras mulheres, mas a mulher, ela precisa estar ali. Então, a monogamia, ela foi vendida, né,
no sistema que nós vivemos dessa maneira, pelo menos é a forma como eu enxergo. Dessa maneira, assim, por trás, por debaixo dos panos, né? Patriarcal, capitalista, todos esses conceitos, né? Tipo, eu tenho terra, o homem, né? O homem tem a terra, ele precisa deixar as terras para os filhos dele. Se ele tiver filhos com diversas mulheres, fica uma bagunça. Ele precisa ter filhos apenas com uma mulher, e essa mulher ela precisa ser apenas desse homem, né? Senão também fica uma bagunça, não é aceitável. Mas acredito que a monogamia em si, ela vem muito antes desses conceitos, muito antes dessas engrenagens aí que nos permeiam até hoje. Acho que eu acredito, e aí eu vou num campo mais espiritual, e também psicológico. Acredito que quando você está se relacionando com uma pessoa de forma íntima, ou seja, há sexo, há uma intimidade ali, várias coisas vai aparecer para você, coisas pessoais, assim, porque o outro reflete, o outro sempre reflete. Isso a psicologia ela fala muito, né? Todos os viés psicológicos falam muito isso. Quando a gente se relaciona com outras pessoas, seja romanticamente ou não, a outra pessoa sempre vai refletir nós mesmos, nossas próprias questões, nossos defeitos, nossas sombras e também nossas virtudes, né? E aí é uma questão. Aí eu fico imaginando, né? Como é que eu vou me relacionar com mais de uma pessoa se eu tenho na minha consciência que, me relacionando com essas pessoas, mais de uma pessoa, elas vão estar refletindo partes de mim que eu preciso administrar, que eu preciso resolver. Então, muitas vezes é coisas complexas, são traumas, são questões que precisam ser resolvidas. Eu não sou uma pessoa perfeita, estou num processo, não de me tornar perfeito, mas no processo de me tornar melhor. Então, como é que eu vou administrar todos esses reflexos e eu não enlouqueça? Entende? E é por isso que eu admito esse preconceito que eu tenho de uma poligamia, de que, eu estou namorando com uma pessoa e é um relacionamento aberto, quer dizer, só que é ético, ou seja, a outra pessoa que eu estou me relacionando tem uma prioridade aí, mas ao mesmo tempo, se eu tiver uma festa sozinho, ou sei lá, dependendo do contexto e do contrato que você firme com a outra pessoa, mas se eu tiver numa festa, seja sozinho com outra pessoa e me interesse por outra, eu vou lá e fico. Então fica apenas no campo do desejo, isso. Então se a poligamia ela se sustentar apenas no campo do desejo, que acredito que não necessariamente é isso, acho que várias pessoas que são poligâmicas podem até me ajudar nessa parte, se sintam abertos, e me desculpa por mostrar o meu preconceito, tá? Sobre a situação, não que eu julgue, não é um preconceito que julgue, mas é um preconceito de mim mesmo, assim, de não compreender como eu funcionaria nesse ponto, entende? Então eu fico pensando, se for pelo lado do desejo, nossa, eu me senti atraído por essa pessoa, a pessoa também tá olhando assim pra mim, chegou de papo, então vou lá ficar com essa pessoa, só vai ser uma noite e tchau. Ou se for uma coisa pra nutrir algo, e aí eu vou saber que nutrindo algo, e se for permitido na minha relação não monogâmica, né? Se eu for nutrir algo por essa terceira pessoa vai me mostrar reflexos de mim mesmo. Então, eu preciso administrar esses reflexos, porque não adianta. Se só vir reflexo, eu perceber esses reflexos de mim, meus comportamentos, e só perceber e não fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se for um reflexo negativo, eu tenho que melhorar isso. Se for um positivo, ok, perfeito, maravilhoso. Então, por mim, eu tenho essa coisa. Hoje, eu me considero monogâmico. Eu sou demissexual também. Então, você imagina para um demissexual. Você só consegue ter uma relação mais profunda a partir do momento que você encurta os laços, fortalece esses laços. Então, seja em relações sexuais, seja em relação de sentimento mesmo, eu só consigo desenvolver isso, tanto a parte sexual quanto a parte sentimental, através da convivência, da construção daquela relação. Então, imagine eu, demissexual, me relacionando ou podendo me relacionar com mais de uma pessoa. Eu vou achar isso cansativo. Eu não sei se eu administraria bem
esses reflexos que essas outras pessoas poderiam me dar sobre mim mesmo. E mais que isso, eu não sei se eu me sentiria bem, e aí já é uma parte mais preconceituosa e patriarcal, capitalista, no sentido de, tipo, não sei se eu me sentiria bem em ver a outra pessoa com outra pessoa. Ou saber da possibilidade da pessoa sair sem mim e ficar com outra pessoa. Vários ICs, assim. É insegurança minha mesmo, eu admito isso. É questões de insegurança. Lucas, por que você só vive sem camisa? Minha gente, eu moro no Nordeste, né? Mais precisamente em Maceió. Então, assim, calor. Então, dentro de casa, não consigo ficar com camisa, normalmente. Pelo menos pelo dia. E nem pela noite também. Então, assim, sem camisa mesmo. Sem querer... Sem nenhuma... Sem nenhuma... Sem nenhum motivo a mais para isso. E agora, para finalizar isso aqui, eu trouxe o livro que eu tô lendo atualmente, Claraboia, de José Saramago. Esse livro aqui eu ganhei da época que eu fazia ensino médio, a escola dava alguns livros, né, que a professora de literatura solicitava. E aí eu nunca li. Nunca li esse livro, mesmo quando ela pediu. Só repassei, assim, as primeiras páginas e agora eu tô lendo. Tô no comecinho ainda. Olha o meu marcador de página. Uma pena de um pássaro, que eu nem sei qual é. Depois eu dou uma pesquisada pra saber. E a história me pegou logo no primeiro capítulo, porque eu gosto muito de histórias que tem vários personagens que são interligados, né? E aqui nesse livro, os personagens eles moram em um conjunto habitacional, pelo menos é o que parece ser, ou em algum edifício específico, não muito requintado, mas eles dividem aí esse espaço. Então, o primeiro capítulo começa com um casal e aí, né, na vivência desse casal, na rotina desse casal, já dá para outros personagens, já faz uma ligação com outros personagens que moram no mesmo local e que já faz com outros e vai perpassando a vida de todos eles. E eu gosto muito desse tipo de história, né, que liga personagens, vários personagens em alguma coisa, sabe? Tem uma ligação em comum entre eles. Eu lembro que uma série muito legal que eu vi é Sense8, quem conhece sabe. E na primeira vez que eu vi no YouTube, né, aqui mesmo, num bannerzinho no site do YouTuber que tinha todos os 8 personagens de Sense8. E aí, nesse banner tinha todas as fotinhas desses personagens, e com a localização de cada um deles, diferentes lugares do mundo. Aí eu falei, nossa, então esses personagens estão em diferentes lugares do mundo e também tem uma ligação aí. Já me despertou interesse e aí quando eu fui ver, me apaixonei pela série. Gosto muito. Outro livro que eu tô lendo, mas esse aqui me acompanha desde o início do ano, desde janeiro. Eu ganhei de uma pessoa muito especial, que é O Caminho do Artista. Esse livro fez com que eu tivesse aqui, colocando a cara a tapa. E também fazendo outras coisas. Coisas que eu não tinha tanta confiança em fazer, em mostrar para o mundo. Tinha vários processos de bloqueio, medo de ser julgado, medo das outras pessoas acharem e tal. E esse livro, ele ajuda bastante, assim, a gente que quer produzir algo com as nossas próprias mãos, com a nossa própria criatividade, mas tem medo, tem receio, ou se sente bloqueado de alguma forma, não flui, sabe? Tem medo de mostrar. E esse livro ele vai ensinando a gente a perder esse medo, a voltar a ter um contato com o nosso eu criador, né? Nosso eu artista. E é muito interessante. Indico bastante, principalmente esse aqui, que eu estou mais da metade. Ele funciona em algumas semanas, né? Os capítulos são dispostos em semanas, e aí você vai seguindo essas semanas, fazendo algumas atividades que ele manda fazer, e aí você vai seguindo. Então não é uma leitura fluida, tem algumas atividades para serem feitas e tal. Então cada semana é um tema específico que vai te ajudar, né? A gente como artista, e você vai seguindo. É muito interessante, muito bacana, indico bastante. E o Claraboia,
Vamos ver no que dá. Tô gostando até agora, tô bem no comecinho, tô aqui, mas tá sendo uma delícia de ler. A linguagem é bem arcaica, não muito. Retiro o que eu disse. A linguagem é antiga, mas dá para entender. Tem algumas expressões que você percebe que são bem antigas, mas eu gosto, particularmente.